Olá a todos. O meu vídeo anterior eu fiz uma crítica ao Jones Manuel, o youtuber, web celebridade esquerdista, né? E muitos dos fãs do Jones Manuel vieram nos meus comentários criticar o meu vídeo, né? Então, óbvio, eu respondi todos os comentários, não deixei ninguém sem resposta, não deixei ninguém. Eu sempre acho positivo que vocês venham aqui, vocês mostrem sua opinião, tentem me criticar. Obviamente, não é porque você veio aqui e deu sua opinião que eu concordei com a sua objeção no vídeo, entendeu? Então, eu respondi muitas das opiniões que estavam ali, tentei debater até as últimas consequências com quem veio, né? Mas o que me deixou interessado acerca dessas interações que eu tive é precisamente os elementos em comum que eu percebi entre os fãs do Jones Manuel, que eu entendo que são incompreensões que eles nem sequer permitiram que eu pudesse acreditar que se tratavam de críticas que se direcionavam propriamente ao meu vídeo. Com poucas exceções, eu percebi que, na verdade, as pessoas meio que ignoraram o tema do vídeo ou não conseguiram entender do que eu estava falando e mudaram de assunto, ou até mesmo as narrativas dos fatos que eu estava falando para aquela pessoa vinha tão de conta com a teoria dela que eles preferiam afirmar que os fatos não existiam porque contraria a teoria. Então, eu vou abordar isso e eu quero comentar sobre quais são os três erros principais que eu acho que eu vi em comum. Primeiro, uma ênfase excessiva em ficar discutindo o que é e o que não é esquerda, o que não era objeto do meu vídeo anterior. O segundo eu diria, uma preocupação imensa em dizer que os Estados Unidos não tem uma esquerda, o que honestamente eu vou explicar como essa teoria é absurda. E um terceiro, que é a pura e simples projeção de um debate de ideologia no lugar que eu estava pretendendo discutir sobre fatos e como esses fatos, inclusive, podem ser interpretados em uma maneira de direita e em uma maneira de esquerda, entendeu? E aí é isso que eu gostaria de comentar. Então vamos para o primeiro tópico aqui, né? A ênfase excessiva das pessoas provarem o que é esquerda e direita, o que é verdadeira esquerda. Veja, eu sou uma pessoa de direita. Então, obviamente, quando eu falo de esquerda, eu estou falando em um sentido mais amplo do que uma pessoa de esquerda vai usar internamente dentro dos debates dele. E por que isso não faz diferença nenhuma? Porque termo direita e esquerda são termos arbitrários, gente. São termos móveis. Não tem uma definição absoluta do que é direita e esquerda. Se você lê em 10 autores diferentes, você acha 10 definições distintas. Não existe uma definição em comum. Então, quando eu falo de direita e esquerda, eu não estou falando assim uma ideologia específica. Até porque o que seria a extrema-direita? A extrema-direita é o Paulo Cogos, que defende o anarcocapitalismo, a anarquia sem Estado, ou a extrema-direita, como muitos afirmam, é a situação do Hitler, né, que é um Estado excessivo, ou seja, tudo dentro do Estado. Qual dos dois é a verdadeira extrema-direita? Olha, depende do conceito que você utilizar, né? Depende do conceito que você utilizar. São direitas completamente diferentes, se é que a gente pode classificar como direita algum deles, entendeu? Existem opiniões dissonantes, porque você usa critérios diferentes. E o que isso muda pra gente na realidade? Nada. Então, assim, eu costumo usar o termo direita e esquerda dentro do seguinte sentido. Você tem um partido, ou alguma ideologia, ou algum grupo que representa o que eu chamo dos costumes tradicionais do país. Ou seja, eles querem trazer mudanças no país apenas dentro dos valores que a gente já conhece. Então, por exemplo, um país de maioria cristã, ele tem determinados valores, como, sei lá, ajudar os pobres, liberdades individuais, liberdade de crença, promoção, obviamente, da religião cristã. Enquanto uma pessoa de esquerda, ela vai defender algum tipo de mudança nesses parâmetros já estabelecidos dentro do país. Então, por exemplo, dentro de um país cristão, a esquerda pode se propor uma ideologia nova, uma ideologia talvez que vai substituir a maneira com que os cristãos valorizam as coisas por uma nova abordagem ideológica que eles entendem por filosofia, por ideologia, ser mais apropriada para fazer o bem comum ou atingir os fins éticos, né? Então, o meu conceito é extremamente amplo do que significa direita, assim como é um conceito extremamente amplo do que significa esquerda. Então, faz sentido
quando você pensa o meu conceito no sentido de conservadores e liberais costumam estar juntos como direita. Por quê? Porque conservador, ele às vezes é um conservador liberal, mas não necessariamente, né? O conservador e o liberal, eles estão falando de coisas diferentes, já consolidadas na sociedade, que eles estão protegendo. O liberal está pensando na economia, o conservador está pensando nas instituições, ou dos valores, ou na religião, ou nas artes. Então, sob o sentido de que eles estão querendo trazer as mudanças para o país a partir desses valores já consolidados, eles são de direita. Agora, quando você fala de esquerda, você está falando de pessoas como, por exemplo, você tem um marxista e você tem um identitarista que eles possam dizer, tipo, como o pessoal está dizendo no meu vídeo, né? O marxista liberal, né? O marxista vai querer a sua revolução armada, seja leninista, stalinista, trotskista ou qualquer outra referência que você vá possuir. Já o identitarista, na verdade, ele quer ganhar alguma vitória específica em termos de algum proveito para alguma minoria, seja, sei lá, pessoas que militam pelo movimento gay querem a desconstrução da heteronormatividade e uma maior aceitação do direito dos gays. Claro, tudo isso em graus, eu sei, não precisa você me dizer que nem todo mundo quer desconstruir a heteronormatividade, algumas pessoas só querem, sei lá, não apanhar na rua. Eu entendo que isso está no meio, mas eu espero que vocês entendam que eu estou fazendo generalizações sobre ideologias de direita e esquerda. Então, quando eu uso dessa forma, é um conceito meu e vocês podem utilizar outro conceito. Mas o que vocês não podem é achar que eu vou aceitar um conceito que às vezes não coaduna com o que eu acredito como sociedade. Por exemplo, muitos marxistas vão usar o termo esquerda-direita a partir da perspectiva de uma análise histórica do materialismo histórico dialético. Ou seja, que você tem uma linha na história, onde você tem a tensão de polos, né? Você tem o que a gente poderia ter a categoria dos oprimidos e dos opressores, que eles disputam os meios de produção. Então, os opressores ou aquela pessoa dominante são aqueles que detêm os meios de produção e os dominados são aqueles que dependem dos dominantes para ter acesso aos meios de produção e às condições de vida, né? Então, dentro dessa perspectiva, os socialistas vão afirmar que você está mais à esquerda quanto mais próximo você estiver no fim dessa cadeia da dialética histórica, né? Ou seja, quanto mais próximo você está da questão da distribuição dos meios de produção, desde aquela etapa atual que, por exemplo, é o capitalismo, né? Até a etapa do socialismo. O que para mim não necessariamente é verdadeiro, porque eu não aceito que a história é pautada meramente por esse elemento. Eu entendo a história como pautada por uma série de outros elementos que não tem nada a ver com os meios de produção, que não tem nada a ver com a economia e que também são tão relevantes que às vezes até mesmo predam a própria economia. Eu acredito que a religião é uma verdade objetiva. Eu acredito que, por exemplo, debates sobre religião são temas que influenciam a história de uma forma real e que não são temas meramente decorrentes dos meios de produção. Eu acredito que debates éticos em geral, obviamente quando eu falo de religião eu incluo ética, mas para os ateus também entenderem o que eu estou falando, eu incluiria também questões éticas podem fazer uma pessoa tomar decisões contrárias até mesmo aos interesses das pessoas que estão dentro do poder econômico. As pessoas podem abdicar dos meios de produção que possuem precisamente por um imperativo ético ou alguma coisa dessa natureza. Isso é algo que existe dentro da política. Você pode também ter rupturas dentro de um processo, ou seja, os processos políticos eles não são lineares. Você tem determinados momentos em que subitamente você tem uma civilização e essa civilização morre. Então, quando você vê o Império Romano, quando ele some, o prejuízo disso em termos de cultura é imenso, quando o Império é dominado pelos bárbaros, né? A partir do momento que o Império é dominado pelos bárbaros, você tem uma grande perda. Porque quem é que está mantendo os conhecimentos que Roma, as conquistas que Roma tinha adquirido naquele ponto? Ninguém, né? Ninguém. Roma foi preservada, na verdade, nas beiradas da Igreja Católica, no sentido de que muitos monges tinham o hábito de copiar a Bíblia e muitas vezes copiavam outros documentos da época de Roma e esses documentos foram preservados. Documentos como a filosofia grega, os escritos clássicos de Cícero,
as mitologias, muitas dessas coisas sobreviveram pelo trabalho de uns monges ali, né? Mas o Império, sim, ruiu. Toda a institucionalização da transmissão de conhecimento tinha sumido. Então você pode voltar a estaca zero. Então a história não segue um método dialético. A história tem mudança o tempo todo. Então, quando o esquerdista fala que o Lula representa, na verdade, que ele não é de esquerda, que o PT não é de esquerda, ele fala dentro da perspectiva histórica dele, que faz sentido para ele, mas que talvez não faça sentido para mim. Então, se eu abraçar o seu conceito, é como se eu estivesse aceitando a sua forma de interpretar a realidade, mesmo que eu não acredite nela. Então, não é um termo que está pacificado por todos os lados, é um termo móvel. E é um termo que eu acho que não deveria ser tão pesado no sentido de da gente se apegar a eles até o final. Porque são termos que servem para a gente analisar algumas coisas e não servem para analisar outras. Por exemplo, se a pessoa vem aqui me perguntar qual é a minha opinião sobre determinado direito trabalhista, existe uma grande chance de eu ser plenamente convencido de que determinado direito trabalhista novo pode ser aceito, mas eu não sou uma pessoa de esquerda, entendeu? Eu posso aceitar uma inovação trabalhista sem necessariamente eu perder meu entendimento de que eu sou uma pessoa de direita em outros termos, porque o conceito que eu estou usando é extremamente amplo. E se vocês querem saber, por exemplo, um autor de direita que trabalha muito com críticas ao capitalismo e coisas da natureza, você tem uma ampla literatura nesse sentido. Um exemplo claro é o Bare Metal, do E. Michael Jones. E Michael Jones, se você pega os livros dele, só pelo título você já entende que ele é um cara de direita. Então, se você pega o Bare Metal, em que ele discute o problema dos juros, o problema do abuso dos juros, da usura, né? Você poderia muito bem dizer que é um cara de esquerda, mas ele não se entende dessa forma e não faz sentido ele se entender dessa forma e nem a esquerda vai aceitar ele dessa forma. A mesma coisa quando você vai olhar autores clássicos como Chesterton, Hilary Belloc e outros, que também são autores plenamente de direita, no sentido que eu estou falando, e são autores críticos do capitalismo. Então existe uma direita que tem uma crítica do capitalismo e, inclusive, mesmo a direita liberal, eles têm uma série de teorias críticas limitantes do liberalismo também. Coisa que a escola austríaca pode não ter, e muitos dos web influenciadores atuais, eles não têm. Eles são essencialmente filiados à escola austríaca, mas se você pega as linhas mais ortodoxas de pensamento dos neoclássicos, keynesianos de direita, que tem keynesiano de esquerda também, você vai ver que essas críticas existem. Eu não tenho uma opinião definitiva sobre nenhuma dessas coisas. Eu só posso dizer algo muito amplo, de que eu prefiro o capitalismo que o socialismo, mas a maneira como esse capitalismo vai ser gerido, é um debate muito amplo, que pode acontecer de diversas formas. Você pode ter mais leis trabalhistas, menos leis trabalhistas, você pode ter mais auxílios como Bolsa Família, ou FIES, ou Auxílio Brasil, você pode ter uma série de coisas que mudam a nossa percepção acerca de como a gente vai ter nosso capitalismo. O capitalismo, tal como ele existe para o empreendedor nos Estados Unidos, é diferente do que existe na Alemanha, do que existe na França, do que existe no Brasil. Então, até o termo capitalismo é um negócio muito vago, é um negócio muito amplo, que comporta realidades tão distintas que, às vezes, a gente perde um tanto da realidade se a gente fica falando de capitalismo e socialismo em termos tão amplos, porque o capitalismo tem várias modalidades, tem várias regulamentações, várias restrições. É um modelo com mais criatividade, mais mudança do que se permitiria no socialismo, né? Porque o socialismo você tem aquela ideia que, se você fugir da ideia, os próprios revolucionários vão te chamar de esquerda falsa e vão te jogar no gulag. Então, se você não segue a linha que está ali do país no momento, já era, né? Tem uma grande chance de você rodar. Eu falei tanto desse primeiro ponto, mas acho que é um primeiro ponto essencial para esse pessoal. O segundo ponto é sobre os Estados Unidos ser um país unilateralmente de direita. O que, honestamente, após eu falar esse primeiro ponto, você já deve ter entendido aonde eu estou querendo chegar, né? Quando você vota num Donald Trump ao invés do Biden, você está votando em uma coisa completamente diferente. São coisas que, assim, são muito consequentes. São coisas que mudam o dia a dia do ser humano de uma forma muito fundamental. Então, dizer que eles não têm opostos polares, que é tudo a mesma coisa, é sempre aquela coisa de preguiça mental, porque a diferença é muito grosseira.
Então, assim, o tema imigração, que é o principal tema que elegeu o Trump, né? Você já parou para pensar o quão consequente é o tema imigração, até mesmo para vocês, são defensores dos direitos dos trabalhadores? Cara, imagine aqui que você mora numa cidade de pequena, 5 mil habitantes, 10 mil habitantes. Nessa cidade de 10 mil habitantes, vocês sempre votaram de uma determinada forma, você tinha determinados costumes. Vamos dizer que você tinha uma praia e as mulheres podiam ir de biquíni na praia. E aí você também tinha dois partidos políticos que eles tinham determinadas ideias. Todo mundo ia na mesma igreja. As escolas públicas pregavam a religião de uma forma. Então você tinha uma sociedade totalmente previsível e que você esperava que seus filhos fossem ter empregos. O seu filho ia trabalhar na mercearia do vizinho assim que terminasse a escola, ou senão ele ia ter uma pequena fazenda, ou senão ele ia ter outro tipo de emprego que iria iniciar ele na carreira, né? Tem aqueles empregos, são empregos iniciais mais simples. Ele ia, sei lá, atender num fast food, tem várias possibilidades, né? Aí, subitamente, nessa cidade de 10 mil habitantes, chegam 20 mil imigrantes de algum país que você nunca ouviu falar. Vamos dizer que eles vieram de um capistão e você era da vila da Junislândia e que todo mundo era de esquerda, né? Se você tem 10 mil pessoas de esquerda que determinavam um país, a cidade de esquerda ali, com a chegada de 20 mil membros de um capistão, agora a cidade vai deixar de funcionar da mesma forma, né? Esses 20 mil membros de um capistão vão querer que a política funcione de uma forma completamente diferente daquela que funcionava e vocês gostavam. Também esses membros do capistão, eles vão querer disputar empregos com você. Eles também vão disputar com vocês na área da habitação. Ou seja, a sua casa, dentro das leis da oferta e da demanda, vai ficar progressivamente mais cara, porque você tem mais pessoas disputando por um espaço menor. Ou seja, você manteve a mesma quantidade de espaço, e você tem mais pessoas disputando pelo mesmo bem. Então, obviamente, o preço vai subir. Os empregos, como tem muita oferta, também vão pagar cada vez menos. Cada vez menos o emprego vai ser dado para, muitas vezes, uma pessoa que está tendo seu primeiro emprego, uma pessoa desqualificada, que não fala uma segunda língua, e cada vez mais vai para pessoas mais qualificadas. Ou seja, o emprego que deveria ser, sei lá, de um jovem que está se iniciando aos 16, 18 anos no mercado de trabalho, e vai para a mão de um membro de um capistão que, sei lá, o capistão estava falido mas o cara tem mestrado, doutorado, 40 mil e 5 línguas diferentes e pode atender melhor no fast food pelo mesmo preço. Entendeu? Então, é um tema muito consequente. Cidades inteiras dos Estados Unidos foram reconfiguradas. Você pensar lá no Reino Unido, que você tem cidades como Leeds, Birmingham e até Londres, que são governadas por prefeitos muçulmanos. Então, assim, é um tema muito consequente em termos do dia a dia do ser humano. Esse é dizer, não tem esquerda e direita, tudo igual, tudo faz a mesma coisa. E aí, como faz a mesma coisa se eles diferem num tema tão fundamental acerca da experiência humana? É um tema altamente consequente. E você fala a mesma coisa, a diferença de Biden para Trump no termo do que vai ser ensinado nas escolas americanas. Enquanto no governo Biden se permitiu até pautas comuns, inclusive, ao Jones Manuel, né? Eu fui olhar os livros que o Jones Manuel publicou, e ele não publicou tanto coisas da autoria dele, mas ele tem muito compilado de textos sobre determinado tema, né? E ele tem determinados temas que são relacionados à teoria racial crítica. Então, no governo Biden, você tinha um empurrão muito grande para que no Common Core americano, Common Core é a base curricular padrão, né? Você incluísse temas como a agenda LGBT, a agenda da teoria racial crítica de esquerda, e diversas outras agendas que, por outro lado, o Trump está fazendo de tudo para coibir. Em termos de política externa, também a mesma coisa. Você tem, obviamente, interesses comuns dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos também não vai mudar tudo do nada, né? Não vai fazer uma mudança tão traumática, mas você tem uma diferença, por exemplo, que você pode ver lá naquele debate entre o Mitt Romney e o Obama, lá em 2010. Nesse debate, você vê que o lado republicano e do Mitt Romney, ele falava, olha, tem uma ameaça à vista e essa ameaça é a Rússia está voltando.
E o pessoal de esquerda tá falando, isso aí é macartismo, isso aí é extrema-direita, o comunismo acabou. Então, hoje a gente sabe que a Rússia é uma ameaça imensa, invadiu a Ucrânia, você vê que o Trump tá se reunindo com eles essa semana. Então, são debates críticos, gente. Não dá pra você dizer que tipo, não tem uma oposição de ideias e polos ali, porque eles existem. Esses polos se definem por esquerda e direita. E dentro do meu conceito que abraça mais do que vocês gostariam de abraçar dentro do conceito de esquerda e direita, obviamente a esquerda americana está inclusa. Eu diria que a esquerda americana está inclusa, inclusive no sentido mais tradicional, né? Porque tudo bem, a esquerda americana, eles não conseguem passar qualquer tipo de lei e projeto de extrema-esquerda, tal como você conseguiria passar aqui no Brasil, né? Mas o que é que acontece? Eles tentam passar o máximo que eles conseguem, né? Você vê que na época do Obama, você teve a tentativa de implantar o maior avanço do Estado sobre o âmbito da saúde, né? Ou seja, você teve o Obamacare, o projeto Obamacare, enquanto os republicanos objetavam o Obamacare em favor de fazer mudanças para permitir mais livre mercado no âmbito da saúde, né? Nenhum dos dois venceu tanto, mas você vê que você teve uma tentativa de algo que era estatização para permitir para pessoas mais pobres terem acesso à saúde, ou pelo menos esse era o projeto, que eu não sei se funcionaria bem dessa forma. Mas é uma ideia de esquerda que estava lá plenamente sendo discutida. E da mesma forma que essa, tem várias ideias de esquerda que são discutidas lá dentro. Às vezes poupar, em termos de política externa, alguma nação estrangeira que seja alinhada aos interesses geopolíticos da Rússia e da China também é algo muito comum da esquerda americana. Então, cara, são debates muito, 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 muito vivos. Muito vivos. Mas, claro, não é porque você tem esse debate e porque a esquerda propõe isso que ela ganha sempre, né? A direita americana é muito mais forte do que a direita brasileira, muito mais consolidada, mais enraizada. E a maioria das pessoas que estão nos Estados Unidos, eles vivem uma vida tão boa que eles não querem que a esquerda chegue e estrague, né? Então, as pessoas estão dispostas a lutar contra a esquerda num nível que a gente não tem tanto aqui. Enquanto no Brasil, direita é algo que parece um tanto teórico, que é esse livre mercado mais radical, e as pessoas preferem, não, que me empreender, eu vou fazer um concurso público, né? Lá nos Estados Unidos, as pessoas já vivem num país muito mais liberal do que o Brasil, as pessoas têm uma qualidade de vida foda, e quando as pessoas tentam tocar nessa qualidade de vida, elas vão lutar contra. E elas lutam contra a esquerda com ferocidade. E quando a esquerda extrapola o seu ponto, tenha certeza que eles elegem a direita. Você vê que eles, depois do governo Obama, rapidamente foram para Trump. Por quê? Porque eles não gostaram do que a esquerda fez até aquele ponto. Então, essa história, não tem esquerda nos Estados Unidos. Desculpa, isso é bastante inverídico. E isso é consequente, inclusive, para o vídeo que eu estava comentando. Porque, veja, eu estava falando como os Estados Unidos estava financiando a pauta de desinformação no Brasil, que, por consequência, estava censurando a direita no país, né? A direita no Brasil. E que aí eu falei do vídeo do Mike Pence, né? Aí a pessoa fala, não, como é que os Estados Unidos estão financiando, estão boicotando a direita do Brasil? Cara, como isso é incompreensível? Eles estão boicotando a direita dos Estados Unidos também. O Biden, ele usou todos os recursos e toda a pressão do governo e alianças com as Big Techs para censurar e até mesmo derrubar a conta do próprio Donald Trump. A conta de diversos apoiadores e de diversos jornalistas a favor do Donald Trump. Da mesma forma que aqui a gente teve a CPI das fake news, lá teve a CPI da intervenção russa, que acabou não provando nada, né? Acabou ficando por isso mesmo, mas existiu. A mesma coisa, a invasão do Capitólio. A mesma forma que teve a invasão do Capitólio lá e começaram a censurar baseado na invasão do Capitólio, teve aqui o 8 de janeiro. É literalmente um negócio que vem tudo enlatadinho igual. Tudo enlatadinho da mesma forma que aconteceu no próprio Estados Unidos. Então, sim, tudo que acontece nos Estados Unidos e as restrições que acontecem lá, faz todo o sentido que acontece aqui, gente. Porque são grupos, que é a direita americana e a esquerda americana, que estão um no pescoço do outro, e que a direita americana parece muito com o Trump e a esquerda brasileira parece muito com a esquerda americana. É só você ver, tipo, se você acompanha mesmo os debates, você vê que os caras falam igualzinho ao pessoal fala aqui no Brasil. Ipsis literis, até a crítica aos Estados Unidos, que a esquerda americana faz, é igual à crítica daqui.
Quase todas as críticas que o pessoal fala, se você for nos Estados Unidos, você vai morrer porque o sistema americano é privado. A esquerda americana fala igualzinho, pô. Fala igualzinho. Então, isso é extremamente consequente. Aí você dizer, não tem esquerda e direita nos Estados Unidos, todo mundo diz a mesma coisa. Em que sentido? Em que sentido? Real, Estamos falando de coisas que mudam o dia a dia da população. E deixa eu dizer, como os Estados Unidos tem uma federação, ou seja, você tem estados diferentes, e alguns estados são mais à direita e outros mais à esquerda, cara, se você atravessa a fronteira de um estado para outro, você percebe uma diferença imensa. Eu lembro que eu cheguei aí de Nevada para Califórnia, né? Nevada, que é o estado de Las Vegas, e a Califórnia, que é... Bom, você sabe o que é a Califórnia. E Nevada, o cara médio de Nevada, o ser humano médio de Nevada, é um cara republicano. É um cara mais conservador. Enquanto o ser humano médio da Califórnia é mais à esquerda. Cara, é muito diferente. Você percebe, assim, no tipo de tema, no tipo de coisa que faz, em tudo. A abordagem deles com relação às drogas, com relação à imigração, com relação à pauta de política sexual. Então, são muitos temas que são controvertidos entre as partes e você falar, não tem diferença, Cara, você vive naquele mundo que eu diria que é do professor de geografia do ensino médio, né? Que é aquele professor que ganha pouco, não tem tempo nenhum de ficar acompanhando política ou lendo livros novos e passa perpetuamente naquele manualzinho, né? Que é, Estados Unidos é a direita, a Rússia é a esquerda, entendeu? As coisas não são assim. A realidade é infinitamente mais complexa quando a gente olha de perto. E o terceiro tema que eu prometi também comentar aqui é sobre a excessiva ideologização de um vídeo meu que era sobre fatos, né? Veja, tudo bem que meus fatos podem ser discutidos? Podem. Mas os fatos têm que ser discutidos na medida que eles são verdadeiros ou falsos, baseados nas evidências apresentadas que vocês vão checar. Então, não faz sentido eu chegar e fazer um vídeo sobre ocorreu intervenção americana, sim, em favor contra direito do Brasil, você dizer o PT não é a verdadeira esquerda. E daí? Isso vai mudar que os Estados Unidos interviu contra os bolsonaristas em algum nível? Tipo, que tipo de coisa esse tipo de análise deveria me provocar, né? Que tipo de situação? Porque primeiro você consolida o que são os fatos, o que é que aconteceu. Vamos dizer que você tem um amigo e você é muito defensor do seu amigo. Aí seu amigo briga com a namorada. A sua reação natural, claro, é defender seu amigo, tudo bem. Mas antes de você ter uma opinião definitiva, até para ajudar seu amigo, você tenta saber também da namorada e das amigas da namorada dele o que é que aconteceu, por que eles terminaram, o que é que rolou. Por causa que aí você pode, entendendo os dois lados, entender o que está acontecendo de verdade, o que aconteceu de verdade, e pode ser que a narrativa que seu amigo te deu fosse uma narrativa parcial. Foi uma narrativa que está faltando alguma coisa importante. E o que é essa coisa importante? Bom, essa coisa importante seria precisamente, no caso aqui do Brasil, o que eu falo da questão da intervenção americana, é você desconsiderar a intervenção americana que favorece a esquerda na medida que eles censuram os bolsonaristas e quebram diversos jornais de direita, né? Então, quando eles quebram jornais de direita, perseguem a Lando Santos, perseguem a Sarah Winter, aí, na época, o Bolsonaro, acho que ele estava ligado ao partido Roberto Jefferson, aí prendem o Roberto Jefferson, aí prendem o Bolsonaro, aí fecham um determinado canal, ou mandam a PF bater na porta de alguma pessoa que postou alguma coisa nas redes sociais em favor do Bolsonaro. Isso é uma coisa importante pra gente analisar. Até pra você entender, tá, mas isso é bom pra esquerda, a esquerda deveria estar fazendo isso. Você que é de esquerda pode estar pensando, tá, mas eu sendo de esquerda, será que eu não deveria estar cobrando da esquerda a tomar mais cuidado, porque isso tá prejudicando a democracia? Ou por outro lado, você pode até ser contra a direita e participar da democracia, eu entendo. Tem pessoas que vão ser radicais desse jeito. E aí você pode pensar assim, não, eu acho que a censura é positiva. Mas isso aí é uma opinião que você está fazendo a partir dos fatos. Mas primeiro você consolida os fatos. Você pode dizer que, sei lá, os Estados Unidos controlam os dois lados, e essa é a sua opinião, que os Estados Unidos quer controlar tudo. Também é uma opção. Então, assim, você pode fazer uma interpretação, você pode projetar seus valores à vontade, mas sempre a partir dos fatos, né? É a mesma coisa, assim, eu falo, Bolsonaro foi eleito.
Aí você diz, não, o Bolsonaro não foi eleito em 2018, quem foi eleito foi o Haddad. Pô, é mentira, você precisa consolidar a verdade para ir dar uma opinião, entendeu? E eu percebi que existe um nível de ideologização muito alto desses fãs do Jones Manuel, no sentido de ficar constantemente querendo retornar ao tema do a verdadeira esquerda, a verdadeira esquerda. Desculpa, esse não é de verdadeira esquerda. É algo que faz sentido apenas se você usa o termo que o Jones Manuel prefere acerca do que a esquerda, entendeu? Mas esses termos não são consenso em lugar nenhum. Então é isso aí que eu tinha para falar para vocês. Se vocês gostaram ou não gostaram do vídeo, curtam, comentem, compartilhem e por aí vai. Muito obrigado pela atenção.